Às vezes, quanto mais tentamos controlar a vida, mais ela escapa das nossas mãos. No taoísmo, aprendemos que o caminho verdadeiro se revela quando paramos de forçar e permitimos que as coisas sigam seu curso natural. Hoje, você vai descobrir por que soltar, confiar e fluir transforma tudo ao seu redor, inclusive você. Forçar a vida sempre parece, à primeira vista, a atitude correta. Fomos ensinados desde cedo que só conquista quem insiste, que só chega lá quem luta até o fim, que só vence quem se sacrifica sem parar. Crescemos acreditando que, se não estivermos empurrando o mundo com força suficiente, estamos ficando para trás. Porém, existe um detalhe que ninguém nos contou. A vida não foi feita para ser empurrada. Ela foi feita para ser acompanhada. No taoísmo, existe um princípio chamado Wu Wei, que significa ação sem esforço, ou agir de acordo com o fluxo natural. Esse princípio nos convida a olhar a vida de um modo completamente diferente, não como um obstáculo a ser empurrado, mas como um rio que já tem um caminho pronto, esperando para nos carregar. Imagine um rio calmo. A água flui sem pressa, sem tentar ser mais rápida do que deveria, sem competir com nada ao redor. Ela simplesmente segue e, justamente por seguir, sempre chega ao oceano. Agora imagine uma pessoa lutando contra a corrente desse rio, gastando energia, ficando exausta, acreditando que só chegará ao outro lado se lutar contra o curso natural. Ela se desgasta, não avança e, ao final, nem percebe que existe um caminho muito mais simples. Seguir a corrente. A maior parte de nós vive assim, lutando contra correntes que não precisamos lutar. Tentamos controlar tudo, antecipar tudo, segurar pessoas, resultados, caminhos, oportunidades. E quanto mais força colocamos, mais a vida parece endurecer. Nada funciona, nada flui, nada se encaixa. E então nos perguntamos: por que tudo é tão difícil para mim? Mas a pergunta correta deveria ser: por que eu estou forçando o que não precisa ser forçado? O taoísmo nos ensina que existe um tempo certo para cada coisa. Não é o tempo que queremos, mas o tempo que é. A natureza não corre. A árvore não tenta crescer mais rápido do que consegue. A flor não se abre antes da hora. O céu não muda de cor porque alguém tem pressa. Tudo segue seu ritmo natural. Quando aceitamos isso, começamos a perceber que a vida funciona muito melhor quando paramos de forçar o que não está pronto. Muitas vezes, insistimos em manter relacionamentos que já deveriam ter ido embora. Seguramos pessoas que já concluíram seu papel na nossa história. Tentamos reviver algo que já cumpriu seu ciclo. A vida tenta nos empurrar para o novo, mas nós agarramos o velho com força, com medo de perder o que achamos que é indispensável. Mas o que realmente perdemos é tempo, energia e paz. Quando paramos de forçar essas conexões, abrimos espaço para algo mais verdadeiro, mais leve, mais alinhado. O mesmo vale para sonhos e objetivos. Forçar não é sinônimo de disciplina. Forçar é insistir em algo que claramente não está fluindo. É tentar encaixar uma peça que não pertence àquele quebra-cabeça. É gastar energia onde não existe reciprocidade do universo. E quando o universo não responde, não é porque ele quer nos punir. É porque aquele caminho não é o nosso. Quando o caminho é nosso, ele abre, ele flui, ele chama, ele acontece. A verdade é que a vida tenta nos guiar o tempo todo. Só que, quando estamos muito ocupados forçando algo, não percebemos os sinais. Não vemos as portas que se abrem. Não escutamos os chamados. Ficamos cegos para oportunidades que surgem de forma natural, porque estamos obcecados por algo específico que acreditamos que deveria acontecer. E ao fazer isso, nos afastamos do tal, o fluxo natural do universo. Wu Wei não significa não fazer nada. Significa não fazer o que não precisa ser feito. Significa agir somente quando a ação é necessária. Significa usar o mínimo de força possível para o máximo de resultado.
É como um artesão que conhece cada detalhe da madeira e sabe exatamente o ponto exato em que deve tocar para que a peça se transforme. É como um jardineiro que rega a planta na medida certa. Não menos, não mais. O excesso é tão prejudicial quanto a falta. Quando paramos de forçar, começamos a desenvolver algo que poucos têm: escuta interna. Passamos a distinguir o que faz sentido do que não faz. Passamos a sentir quando algo está alinhado ou desalinhado. Aprendemos a dizer não para caminhos que não ressoam com a nossa essência, mesmo que pareçam atrativos aos olhos dos outros. E aprendemos a dizer sim para caminhos que parecem simples demais, mas carregam verdade e leveza. Pense em todas as vezes em que você forçou algo na vida. Talvez um relacionamento que você acreditava que poderia salvar sozinho. Talvez um trabalho no qual você colocou toda a sua energia, mesmo sentindo que não era o seu lugar. Talvez um projeto que consumia seu tempo, mas não te trazia crescimento. Quando olhamos para trás, percebemos que a dificuldade não estava na vida, estava na nossa resistência. A vida tentava nos mostrar outra direção, mas nós preferíamos insistir naquela que estava dando errado. A vida fica leve quando entendemos que não precisamos ter controle de tudo. Na verdade, tentar controlar tudo é o caminho mais rápido para perder a paz. Quando deixamos de forçar, descobrimos que muitas coisas começam a acontecer sem que precisemos fazer esforço. Pessoas certas começam a aparecer. Oportunidades começam a surgir. Situações começam a se alinhar. O que parecia distante começa a se aproximar. É como se o universo estivesse dizendo: agora você entendeu, agora você está pronto para fluir. Forçar cria barreiras, fluir cria caminhos. Forçar cria ansiedade, fluir cria confiança. Forçar cria tensão, fluir cria paz. A vida responde à energia que emitimos. Se emitimos desespero, recebemos confusão. Se emitimos abertura, recebemos direção. Quando relaxamos, o universo finalmente consegue nos alcançar. Talvez você esteja vivendo um momento em que parece que nada está dando certo. Talvez você esteja cansado, exausto, tentando fazer tudo acontecer do jeito que imagina. Se esse for o caso, esta é a mensagem que você precisa ouvir: solte. Não como quem desiste, mas como quem finalmente compreende que existe algo maior guiando tudo. Soltar não é abandonar seus sonhos. Soltar é permitir que eles cheguem pelo caminho certo, no tempo certo, da maneira certa. Quanto menos você força, mais a vida acontece. Não porque você deixou de agir, mas porque finalmente aprendeu a agir em harmonia com o ritmo do universo. É assim que a verdadeira força surge, não do esforço, mas da sintonia. Não da resistência, mas da entrega. Não da luta, mas da fluidez. Wu Wei é a arte de confiar, e confiar é o primeiro passo para transformar tudo. Parte 2. A sabedoria da entrega. O universo responde quando você para de lutar. Quando falamos em soltar ou não forçar, muitas pessoas pensam imediatamente em desistência. Mas no taoísmo, soltar não é fraqueza, é lucidez. É entender que o universo opera em uma inteligência muito maior do que a nossa. Muitas vezes, insistimos em um caminho que não está alinhado com nosso destino, apenas porque acreditamos que esse é o único caminho possível. Ficamos presos a uma ideia fixa, a uma expectativa, a um resultado imaginado. Mesmo quando tudo mostra que aquilo não faz mais sentido, nós continuamos empurrando. Por quê? Por medo. Medo de perder. Medo de ficar para trás. Medo de não ter outra chance. Mas existe um detalhe essencial. O medo nos faz agarrar o que deveria ser solto, e soltar nos leva para o que realmente é nosso. Imagine uma mão fechada com força. Dentro dela existe uma semente. Enquanto a mão está cerrada, nada acontece. A semente não cresce, não se transforma, não encontra luz. Mas quando a mão se abre,
A semente pode finalmente respirar, germinar, se tornar o que realmente nasceu para ser. É assim também com a nossa vida. Quando estamos fechados, agarrando tudo, controlando tudo, nada cresce. Quando abrimos a mão e o coração, permitimos que a vida faça o que ela sabe fazer melhor, desdobrar o caminho. No taoísmo, existe um conceito muito profundo chamado o caminho do meio invisível. Não é o esforço extremo e tampouco a passividade total. É o meio termo, onde a ação nasce naturalmente, onde a decisão surge espontaneamente, onde você sabe o que fazer sem pensar demais. É como o bambu, que se curva ao vento, mas nunca se quebra. Ele não é rígido demais para resistir, nem solto demais para cair. Ele apenas se ajusta ao que o momento pede. E esse é o ponto. A vida está sempre pedindo algo. Nós é que muitas vezes não ouvimos. Quando estamos ocupados demais, forçando, tentando empurrar situações, tentando controlar o que não depende de nós, perdemos a sensibilidade para perceber os sinais. A vida fala, mas não grita. Ela sussurra, fala no detalhe, no incômodo, na repetição de situações, na energia que trava, no desgaste emocional. Quando algo exige força demais, o taoísmo diz: há um desvio que você não viu. E aqui está a verdade que poucos aceitam. Se está difícil demais, é sinal de que não é por aí. Não porque a vida esteja contra você, mas porque ela está tentando te proteger de algo. Te livrar de um caminho que te roubaria anos. Te afastar de relações que te drenariam. Te poupar de lutas que não te pertenceriam. O problema é que confundimos insistência com mérito. Achamos que, se está difícil, é porque precisamos insistir mais. Achamos que dor é sinal de honra, que sacrifício extremo é sinônimo de propósito. Mas no taoísmo, a fluidez é o maior sinal de que você está no caminho certo. O que é seu não exige destruição. Exige presença, exige sensibilidade, exige escuta. A entrega não significa passividade, significa confiança ativa. Não significa cruzar os braços, significa abrir os olhos. Não significa parar, significa parar de brigar com a vida. Pense em uma porta que você tenta abrir há meses. Você empurra, puxa, força, tenta a chave errada, tenta arrombar e nada. Então, um dia, cansado, você recua 2 passos e percebe ao lado uma porta escancarada que estava ali o tempo inteiro. Mas você estava tão focado no seu plano, no seu desejo, no seu controle, que não viu a porta certa. É exatamente isso que acontece conosco, quando estamos obcecados por uma única forma de viver ou alcançar algo. A vida sempre tem outras portas. A vida sempre oferece outros caminhos, mas só vê quem solta. Existe uma frase antiga no Tao Te Ching que diz: a rigidez é companheira da morte, a suavidade é companheira da vida. O que isso significa? Que tudo que endurece demais quebra. Uma mente rígida se quebra. Um coração rígido se quebra. Uma vida rígida se esfarela. Mas aquilo que é flexível, que ajusta, que se adapta, permanece. A entrega é essa flexibilidade. E ela não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. A grande questão é: por que insistimos tanto em controlar o que claramente não está funcionando? Porque o ego acredita que sabe o caminho melhor que o universo. O ego quer garantir o resultado, quer ter certeza de tudo, quer eliminar o risco, quer que a vida siga seu plano pessoal. Mas o ego não enxerga longe. O ego só vê um passo à frente. O Tao vê todas as direções. O Tao vê o que você não vê. O Tao te guia não pelo que você quer agora, mas pelo que você precisa ser lá na frente. Isso não significa que devemos viver sem objetivos ou sem disciplina. Pelo contrário, objetivos são essenciais. Mas existe uma diferença enorme entre objetivo e apego ao objetivo, entre agir e forçar a ação, entre querer algo e depender de que seja exatamente daquele jeito.
O taoísmo diz que o caminho ideal é aquele onde você age com intenção, mas sem tensão. Você dá o passo, mas não puxa o destino pelo braço. Você planta, mas não arranca a planta para ver se está crescendo. Você faz a sua parte e depois permite que a vida faça a dela. A entrega é uma dança e você não precisa conduzir a música inteira. A vida também conduz. Perceba, todas as grandes transformações da sua vida aconteceram quando você menos esperava. Um encontro, uma oportunidade, um desvio, uma conversa, um acontecimento que mudou tudo. A vida flui quando você está presente, não quando está tenso. Quando está aberto, não quando está rígido. Quando está conectado, não quando está desesperado. E existe uma lei universal que você já deve ter experimentado. Quando você para de procurar, as coisas aparecem. Quando você relaxa, a solução vem. Quando você solta, o caminho se revela. Não é mágica, é leveza. Não é coincidência, é ressonância. Não é parar de fazer, é parar de atrapalhar. Muitas vezes, a vida está pronta para te entregar algo, mas você está segurando tanta coisa inútil que suas mãos estão ocupadas. A entrega começa quando você esvazia as mãos, quando você libera espaço, quando você diz, eu confio. Essa confiança não é cega, é intuitiva. É sentir que existe um propósito maior movimentando tudo. E esse propósito não é contra você, ele é por você. O universo não conspira para te derrubar, ele conspira para te alinhar. Mas o alinhamento só acontece quando você para de se forçar a caber onde não pertence, quando para de insistir em portas que não se abrem, quando decide caminhar com a vida e não contra ela. A entrega é o ponto onde a força vira leveza, onde a ansiedade vira clareza, onde a dúvida vira intuição, onde a luta vira fluxo. E é exatamente nesse estado que a magia acontece. As coisas começam a dar certo sem esforço excessivo. As pessoas certas se aproximam. O que é seu se revela. O que não é, se dissolve. Porque o que flui permanece. E o que trava, liberta. Parte 3. O peso invisível do controle. Por que sua mente não te deixa fluir? Existe um inimigo silencioso que drena a nossa energia, nos afasta da paz e nos impede de viver a simplicidade do tal. O controle. Não o controle saudável, aquele que organiza a vida e mantém as responsabilidades em ordem, mas o controle excessivo, ansioso, desesperado, que tenta dominar o que nunca esteve nas nossas mãos. Esse tipo de controle cria um peso invisível que carregamos todos os dias sem perceber. Um peso que nos endurece, nos trava, nos cansa e nos afasta da leveza natural da vida. No fundo, todas as pessoas que sofrem com ansiedade, com expectativa excessiva, com medo de errar ou de perder, têm um ponto em comum. Tentam controlar demais. Controlam o que as pessoas pensam, o comportamento dos outros, os caminhos da vida, os resultados futuros, as possibilidades do destino. Mas controlar é um trabalho impossível, porque o universo não obedece à nossa vontade. Ele obedece ao fluxo natural. O taoísmo nos ensina que o controle é uma ilusão. Uma bela ilusão, confortável, mas ainda assim falsa. Nós achamos que estamos dominando a vida quando planejamos, exigimos, manipulamos, pressionamos. Mas, na verdade, estamos apenas sufocando o movimento natural das coisas. O controle é como uma mão que aperta a água. Quanto mais você pressiona, mais a água escapa pelos dedos. Uma mente controladora é como um lago agitado por um vento constante. Nunca reflete nada com clareza. Sempre turva, sempre inquieta, sempre ansiosa. É por isso que tantas pessoas dizem que não conseguem pensar ou não conseguem ouvir sua intuição. A intuição está lá. A resposta, o sinal, o caminho, tudo já está dentro delas. Mas o barulho do controle não deixa nada aparecer. O controle nasce do medo, e o medo nasce da ilusão do eu. O ego acredita que se ele não tomar conta de tudo, tudo dará errado. Ele não confia na vida,
porque acha que só ele sabe o que é melhor. Esse é o estado mental mais distante do tal possível. O tal não é sobre comandar, é sobre observar, não é sobre determinar, é sobre perceber, não é sobre empurrar, é sobre acompanhar. É por isso que no taoísmo existe uma frase essencial: aquele que controla, perde o controle. Quanto mais você tenta dominar a vida, mais ela escapa. Quanto mais tenta garantir tudo, mais inseguro se torna. Quanto mais tenta prever o futuro, mais ansioso fica. O controle não te dá estabilidade. Ele te rouba. Ele te leva a viver num estado constante de tensão, onde nada basta, nada é suficiente, nada é confiável. E isso cria um paradoxo cruel. A vida só começa a fluir quando você finalmente solta o controle. Mas soltar o controle é algo que a mente teme, porque ela acha que controle é segurança. Quando, na verdade, o que realmente nos dá segurança é a flexibilidade. A rigidez nos quebra, a flexibilidade nos protege. Observe a água. Ela não controla o caminho, mas sempre chega onde precisa chegar. Ela não força, mas move montanhas com o tempo. Ela não resiste, mas permanece. A água é suave o bastante para se adaptar a qualquer recipiente, mas forte o suficiente para atravessar rochas. E por que ela faz tudo isso? Porque ela não tenta controlar nada. Ela apenas flui. Quando você tenta controlar tudo, você se desconecta de quem realmente é. A sua energia se dispersa. Sua mente fica pesada. Seu coração se fecha. Porque controlar exige vigilância constante. E ninguém consegue viver bem nesse estado. É como segurar um copo de água com o braço estendido. No começo parece fácil. Depois de alguns minutos, começa a doer. Com o tempo, se torna insuportável. O problema não é o peso do copo, é o tempo que você passa segurando. Assim é o controle. Ele te desgasta aos poucos, até te esgotar. Mas o que realmente acontece quando soltamos o controle? A mente teme o caos, mas não existe caos quando existe conexão. Soltar o controle não significa viver de qualquer jeito. Significa confiar na inteligência natural da vida. Significa agir quando é hora de agir e recuar quando é hora de recuar. Significa deixar que as coisas se revelem no ritmo perfeito, não mais rápido, não mais devagar. O taoísmo diz que tudo tem um ciclo. Nada permanece o tempo todo igual. Tudo muda, tudo se transforma. E quando tentamos congelar a realidade, segurando situações que já deveriam ter ido embora, sofremos. Não sofremos porque a vida é dura, mas porque estamos lutando contra a natureza das coisas. O controle tenta impedir o inevitável. A sabedoria aceita, acompanha e se ajusta. É por isso que pessoas que fluem sofrem menos, não porque têm mais sorte, mas porque resistem menos. Elas não lutam contra o que é. Elas não insistem em manter o que já se despediu. Elas não tentam antecipar o que ainda não chegou. Elas vivem o momento com presença, e essa presença cria clareza. Quando você está presente, você enxerga. Quando está tenso, você força. Quando está leve, você intui. Quando está rígido, você se perde. E aqui está a verdade fundamental da vida. Não existe força maior do que a leveza. A leveza não é superficialidade, é profundidade pura. É a habilidade de caminhar sem carregar o que não precisa ser carregado. É saber quando agir e quando parar. É a sabedoria de perceber que nem tudo depende de você e que isso é bom. O controle faz você acreditar que está sozinho no mundo. O tal te mostra que você nunca esteve. Existe uma inteligência guiando tudo, uma força silenciosa que move o universo. Algo que não vemos, mas sentimos, e que sempre, sempre sabe o caminho. Quando confiamos nessa força, deixamos de forçar a vida a se encaixar no que queremos. Em vez disso, permitimos que ela nos leve para onde devemos estar. A vida se abre, o corpo relaxa, a mente silencia, o coração respira. E tudo, absolutamente tudo, começa a se alinhar.
Relacionamentos se tornam mais leves porque você para de tentar controlar as pessoas. O trabalho se torna mais fluido porque você para de tentar prever cada detalhe. Os planos se tornam mais reais porque você para de tentar dominar o tempo. As emoções se tornam mais claras porque você para de lutar contra o que sente. A vida se torna possível, finalmente possível, quando você percebe que não precisa ser o controlador do universo. Precisa apenas ser parte dele. E quando você se permite ser parte, ao invés de querer ser o dono de tudo, algo extraordinário acontece. A vida começa a te carregar. Você sente o fluxo, sente o caminho se formando, sente a leveza tomando o lugar das tensões. Esse é o início da verdadeira liberdade. A liberdade de existir sem se sufocar. A liberdade de caminhar sem se forçar. A liberdade de confiar sem medo. E é nesse estado que você entende, sem palavras, sem explicações, sem esforço, que quanto menos você controla, mais a vida flui. Quanto menos você força, mais a vida acontece. Parte 4. O caminho do soltar. Como a vida se alinha quando você desaperta a alma. Existe um momento no caminho de todo buscador, todo meditador, todo ser humano cansado da própria mente, em que surge uma pergunta simples, porém transformadora. E se eu simplesmente parasse de apertar a vida? Aperto é tudo o que fazemos quando estamos com medo. Aperto é tentar controlar. Aperto é tentar prever. Aperto é tentar garantir. Aperto é tentar segurar o que está indo. Aperto é tentar apressar o que ainda não chegou. Vivemos como se estivéssemos segurando a respiração o tempo inteiro, como se algo dentro de nós estivesse sempre pronto para lutar, correr ou se defender. E o mais curioso é que nem sabemos exatamente do que. Apenas vivemos tensos, travados, rígidos, em alerta, como se a vida fosse um campo de batalha. Mas quando você olha profundamente, percebe que a vida nunca foi o inimigo. O inimigo sempre foi o aperto interno, esse reflexo do ego que tenta proteger, controlar, segurar e forçar. O taoísmo ensina algo libertador. Quando você solta por dentro, a vida se rearranja por fora. Sim, é isso mesmo. As situações mudam. As pessoas mudam, os caminhos mudam, as respostas chegam, as oportunidades aparecem, mas nada disso acontece enquanto você está tenso demais. A tensão é uma barreira, a rigidez é um bloqueio, a ansiedade é um ruído que impede o universo de te alcançar. É como tentar ouvir alguém falar enquanto você está gritando. A vida está conversando com você o tempo todo. Mas a sua mente está gritando mais alto. E é por isso que você não vê o caminho. É por isso que tudo parece confuso. É por isso que nada se encaixa. Mas quando você solta, cala o barulho. E quando o barulho cala, a vida finalmente pode ser ouvida. Soltar não é desistir. Essa é uma das maiores confusões. Soltar é relaxar o excesso, não abandonar o essencial. Soltar é parar de gastar energia onde não existe retorno. Soltar é parar de carregar o que não é seu. Soltar é parar de insistir no que dói. Soltar é liberar espaço para o novo entrar. É dizer ao universo, com honestidade, estou pronto para receber o que for meu de verdade. E isso exige coragem. Soltar é um ato de coragem. Porque soltar significa aceitar que você não tem controle sobre tudo, e isso assusta. Mas também traz paz, porque revela que você nunca precisou desse controle em primeiro lugar. O taoísmo nos mostra essa verdade através de metáforas simples, como a metáfora do arco e flecha. Quando você puxa uma flecha, você cria tensão. Essa tensão é necessária, mas apenas até certo ponto. Se você puxar demais, a flecha perde precisão. Se puxar ainda mais, o arco quebra. A força ideal é a força equilibrada, a força suficiente, não a força excessiva. Assim é com a vida. Um pouco de esforço é necessário.
Ação consciente é necessária, mas o excesso destrói. O excesso abre rachaduras na nossa energia. O excesso nos distancia da sensibilidade. O excesso nos deixa surdos à intuição. E sem intuição, viramos pessoas que agem muito, mas percebem pouco. Muita força, pouca sabedoria, muito movimento, pouco direcionamento, muito barulho, pouca paz. Quando soltamos, a força excessiva se transforma em força essencial. A energia para de escapar, a mente para de resistir, o corpo para de lutar, e a vida começa a mover-se de forma natural. Soltar é permitir que a flecha siga seu curso, é permitir que a água encontre sua passagem. É permitir que o tempo faça o que o tempo sabe fazer. É permitir que as coisas sejam o que são. O problema é que crescemos acreditando que só é digno aquilo que exige esforço extremo. Nos ensinaram que se não doer, não vale. Que se não for sofrido, não é importante. Mas essa é uma visão distorcida e profundamente ocidental. No Oriente, o valor está na leveza, não na luta. E a leveza não significa preguiça, significa sabedoria. A vida não exige sofrimento para dar certo. É o ego que exige. Porque o ego se sente importante quando sofre. Se sente herói quando enfrenta batalhas que ele mesmo inventou. Se sente superior quando suporta o que nunca precisou suportar. Mas o sábio não desperdiça energia. Ele não luta por lutar. Ele não insiste pelo orgulho. Ele não se machuca para provar nada. E por isso mesmo sua vida é mais leve. A leveza é o prêmio de quem solta. Soltar é um processo. E esse processo tem estágios. 1. O primeiro estágio é o desconforto. Você percebe que está forçando, mas ainda não sabe como parar. Sente medo de soltar. Sente medo de perder o controle. Sente medo de deixar ir. Esse é o estágio da resistência, onde você percebe que algo está errado, mas ainda não está pronto para mudar. 2. O segundo estágio é a entrega parcial. Você solta um pouco. Solta um dia, mas aperta no seguinte. Solta uma situação, mas segura outra. É um vai e volta constante, natural, necessário. Ninguém solta totalmente de uma vez. A alma precisa aprender pouco a pouco a confiar. 3. O terceiro estágio é a compreensão. Aqui você começa a perceber que sempre que solta, as coisas se alinham, que o que é seu volta e o que não é, vai embora, que nada se perde, tudo se purifica, que a vida te protege quando você para de brigar com ela. É o estágio da clareza. 4. O quarto estágio é a leveza natural. Você não precisa mais fazer força para soltar. Soltar se torna uma atitude espontânea. Você vive com menos resistência, menos tensões, menos necessidade de controlar. Aqui, você finalmente entende que soltar não é um ato isolado, é um estado, é uma forma de estar no mundo, é uma postura interna. E quando você chega nesse estado, tudo muda. As relações mudam porque você não tenta mais moldar ninguém. Os caminhos mudam porque você não força mais portas fechadas. Seu corpo muda porque não carrega mais tanta tensão. Sua mente muda porque o barulho se dissolve. Sua energia muda porque, ao soltar, você para de desperdiçar vitalidade. E talvez o mais impressionante, sua vida começa a te surpreender. Quando você solta, você abre espaço para o inesperado, para o novo, para o espontâneo, para o que não foi planejado, para o que é maior do que você. O universo ama trabalhar assim, no silêncio, sem aviso, sem pressão. Ele gosta de aparecer quando você está em paz, não quando está em desespero. Quando você solta, você muda sua vibração, e toda a sua vida responde a isso. Oportunidades começam a surgir num ritmo diferente. Pessoas começam a aparecer com outra energia. Situações começam a se desenrolar sem esforço. Não é milagre, é sintonia. Você deixa de ser alguém que luta contra o fluxo e passa a ser alguém que flui com ele. E isso muda absolutamente tudo. Parte 5. A arte de permitir. Quando você sai do caminho, a vida entra.
Existe uma verdade tão simples que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem perceber. A vida sabe exatamente o que está fazendo. Pode não parecer, principalmente quando as coisas saem do nosso controle, quando planos se desfazem, quando pessoas vão embora, quando caminhos desmoronam de repente. Mas o taoísmo revela algo essencial. Existe uma inteligência profunda guiando cada movimento do universo. E essa inteligência trabalha com harmonia, não com caos, com fluidez, não com força, com precisão, não com impulsividade. O problema é que nós, seres humanos, acreditamos que sabemos mais. Acreditamos que se não empurrarmos, se não insistirmos, se não controlarmos, tudo vai dar errado. Esse medo cria resistência, e a resistência cria bloqueio. E o bloqueio impede o fluxo natural da vida de se manifestar. Por isso, o Tao diz, pare de atrapalhar o caminho. Quando você se mete demais, quando tenta decidir cada detalhe, quando tenta garantir cada resultado, você se coloca na frente da própria vida. É como alguém que tenta dirigir o barco, mas ao mesmo tempo não sabe como funcionam as marés, os ventos, a profundidade da água. A vida sabe, o barco sabe, o oceano sabe, mas você insiste em segurar o leme com força, mesmo quando ele está te levando para onde precisa ir. A arte de permitir é a arte de sair do caminho, a arte de não ser o obstáculo, a arte de deixar a vida fazer o que ela sabe fazer melhor, mover você. Permitir não é cruzar os braços, permitir é cooperar. É agir quando faz sentido e descansar quando o momento pede silêncio. É observar atentamente os sinais em vez de tentar forçar o destino com a própria vontade. É se alinhar ao fluxo, não bloquear o fluxo. Pense nas folhas de uma árvore durante o outono. Elas não resistem, elas não brigam, elas não se agarram aos galhos com medo de cair. Elas simplesmente soltam, porque sabem que seu ciclo terminou. E ao soltar, elas não morrem. Elas se transformam. Elas nutrem a terra, preparam o solo, criam espaço para o novo brotar na primavera. Assim também é a nossa vida. Tudo tem ciclos. Tudo tem tempo. Tudo tem início, meio e fim. Quando permitimos que os ciclos sigam seu curso, crescemos com eles. Quando resistimos, sofremos. O apego é inimigo da fluidez. O apego cria rigidez. O apego nos faz insistir em manter coisas que já cumpriram seu papel. E é aí que nasce o sofrimento. Permitir significa reconhecer quando algo já deu o que tinha que dar. Quando uma etapa terminou. Quando uma porta se fechou. Quando um relacionamento não faz mais sentido. Quando um caminho se esgotou. E, principalmente, permitir significa ter a coragem de não segurar o que já está indo. Mas por que é tão difícil permitir? Por que é tão difícil confiar? Por que é tão difícil soltar? Porque fomos programados para confundir controle com segurança. E fomos programados para confundir força com valor. A sociedade nos ensinou que só é digno aquilo que exige esforço extremo. Que só merece vitória quem quase morre tentando, que só conquista quem nunca desiste, mesmo quando tudo diz para parar. Mas essa ideia é uma das maiores distorções do mundo moderno. Ela cria pessoas cansadas, criaturas ansiosas, almas esgotadas, mentes rígidas, corações sobrecarregados. O taoísmo ensina o oposto. O sábio não desperdiça energia. Ele sabe quando agir e quando não agir. Ele sabe quando avançar e quando recuar. Ele sabe quando insistir e quando soltar. Ele sabe quando lutar e quando permitir. E essa sabedoria nasce de um entendimento simples. A vida é mais inteligente que o ego. O ego olha para o imediato. O Tao olha para o todo. O ego quer garantir o agora. O Tao garante o caminho. O ego quer controlar o resultado. O Tao cria sincronicidade. O ego quer certeza. O Tao oferece fluidez. Quando você sai do caminho, o que antes parecia bloqueado começa a se mover. E parece até mágica, mas não é mágica, é lei natural. Quando você permite,
O que é seu se aproxima, o que não é se afasta, o que estava preso se solta, o que estava confuso se clareia, o que estava distante se aproxima. A vida adora espaço. Ela não trabalha bem com aperto, não funciona sob pressão, não flui sob tensão. Pense em quando você perde algo dentro de casa. Você procura, vira tudo, força cada canto, abre gavetas, revira caixas. Quanto mais procura, menos encontra. Mas, quando finalmente desiste e volta a relaxar, o objeto aparece, quase como se estivesse ali o tempo inteiro. Por quê? Porque a tensão cria cegueira, a ansiedade cria ruído, a mente agitada cria confusão. Mas a calma cria visão. O mesmo acontece com decisões importantes. Quando você força, você se perde. Quando relaxa, você percebe. Quando está ansioso, nada faz sentido. Quando está presente, tudo se alinha. Permitir é isso, é abrir espaço interno para que a clareza surja. A vida não precisa de força, ela precisa de espaço. E quando você dá espaço, ela se reorganiza. E essa reorganização é extraordinária. Pessoas começam a sair do seu caminho, não por rejeição, mas porque não pertencem mais à sua vibração. Outras pessoas começam a entrar, não por acaso, mas por sintonia. Situações começam a se alinhar sem esforço. Oportunidades começam a surgir de forma natural. Bloqueios começam a se dissolver, ideias começam a brotar, ações começam a fazer sentido. E tudo isso ocorre sem forçar, porque o fluxo não exige força, exige abertura. A arte de permitir transforma não apenas o que acontece ao seu redor, mas o que acontece dentro de você. Você começa a sentir mais paz, mais leveza, mais confiança, mais clareza, mais serenidade. Você começa a perceber que não precisa se preocupar tanto, porque a vida não depende do seu desespero, ela depende da sua presença. E aqui está um ponto fundamental. Preocupação não resolve nada. Presença resolve tudo. Quando você está presente, você age melhor, fala melhor, decide melhor, percebe melhor. O presente é o único espaço onde a vida acontece. O passado é memória. O futuro é imaginação. O presente é realidade. E é só quando você está presente que consegue permitir. Porque permitir exige consciência, exige calma, exige visão, exige sensibilidade. Quando você permite, a vida passa a colaborar com você. Em vez de caminhar contra a corrente, você começa a caminhar com o fluxo. Em vez de tentar controlar tudo, você começa a cooperar com o que está acontecendo. Em vez de resistir, você começa a harmonizar. E a harmonia é o estado mais poderoso que um ser humano pode alcançar. Nada supera a harmonia. Nada supera a paz. Nada supera a leveza. Nada supera o fluxo. Quando você aprende a permitir, você descobre que a vida sempre esteve disposta a te levar. Você é que estava lutando contra ela. E então você percebe com uma clareza serena. A vida sempre te guiou. Você é que não deixava. Parte 6. O silêncio que revela o caminho. Quando a mente se cala, o tão fala. Chega um momento na jornada de qualquer pessoa desperta em que ela percebe algo inevitável. A verdadeira mudança não acontece no barulho, mas no silêncio. E esse silêncio não é apenas a ausência de som, é a ausência de resistência, é a ausência de tensão, é a ausência do ego lutando para ter razão, para controlar, para prever, para garantir. O silêncio do qual o taoísmo fala é um estado interno onde você finalmente consegue ouvir a vida. Porque a vida fala o tempo todo, mas nós quase nunca escutamos. Estamos ocupados demais, pensando, reagindo, tentando resolver problemas, tentando prever cenários, criando medos, elaborando estratégias que, no fundo, só servem para nos deixar mais exaustos e distantes de nós mesmos. O barulho mental é tão constante que se torna parte da nossa identidade.
Quando não estamos pensando em algo, estranhamos, sentimos até culpa. Parece que não estamos fazendo o suficiente. Mas é justamente no espaço entre um pensamento e outro que mora a resposta que tanto buscamos. A mente que pensa o tempo inteiro é como uma água turva. Nunca reflete nada. Quando a água se acalma, ela se torna espelho. A mesma coisa acontece dentro de nós. O silêncio revela. E não revela de forma dramática, exagerada ou intensa. Revela de forma sutil, suave, quase imperceptível. Revela através de uma intuição, de um suspiro diferente, de um alívio repentino, de um pensamento simples e claro que surge out of nowhere, de uma sensação de é por aqui. Por isso, o taoísmo valoriza tanto a quietude, porque é na quietude que a vida se mostra. É na quietude que o caminho aparece. É na quietude que você finalmente percebe que não precisa forçar nada para que tudo aconteça. Nossa sociedade glorifica o movimento, a ação, a produtividade, o esforço extremo, mas esquece de ensinar o valor da pausa. A pausa não é perda de tempo. A pausa é preparação. É realinhamento, é clareza. Uma flecha só alcança longe porque houve uma pausa antes da soltura. Uma onda só ganha força porque houve um recolhimento antes do avanço. Um silêncio profundo precede toda grande mudança. E o mesmo acontece com você. Quando você silencia, você recarrega. Quando você silencia, você se encontra. Quando você silencia, você percebe o que realmente importa. E principalmente quando você silencia, você para de lutar contra a vida. A luta desaparece no silêncio. Porque a luta nasce do barulho interno, das vozes que insistem em dizer que você precisa de mais, que precisa ser mais, que precisa correr mais, que precisa provar mais. Mas quando você se senta em silêncio, mesmo que por poucos minutos, algo começa a se reorganizar dentro de você. Aquilo que parecia urgente deixa de ser tão urgente. Aquilo que parecia impossível se mostra mais claro. Aquilo que parecia confuso começa a se alinhar. Porque a mente, quando acalma, revela o que já estava resolvido. É a agitação que cria o problema, não a vida. No silêncio, você começa a perceber seus medos de forma diferente. Eles deixam de parecer monstros gigantes e começam a se mostrar apenas sombras projetadas por uma luz interna desajustada. Quando a luz se estabiliza, a sombra perde força, o medo diminui, a ansiedade se dissolve, a raiva se reorganiza, a tristeza se purifica. O silêncio não elimina emoções, ele as coloca no lugar. E quando as emoções se colocam cada uma em seu espaço natural, você finalmente pode enxergar o caminho. Não porque alguém te contou, não porque um sinal externo apareceu, mas porque você passou a ver com os olhos da alma e não mais com os olhos da atenção. Esse é um ponto crucial do taoísmo. Ver a vida sem tensionar é ver com clareza. A tensão distorce tudo, distorce pensamentos, distorce percepções, distorce escolhas, distorce caminhos. Mas quando você silencia, você retira o filtro da atenção. E tudo fica mais simples, mais óbvio, mais direto, mais leve. Você começa a perceber que o que é seu nunca exige esforço extremo. O que não flui, não pertence. O que trava, não é o caminho. O que dói sempre sinaliza desapego. O que pesa precisa ser solto. O que se repete precisa ser entendido. O que se esconde precisa ser visto. O que está claro precisa ser aceito. Mas, para enxergar isso, você precisa de silêncio. Sem silêncio, a alma não fala. Sem silêncio, a intuição não aparece. Sem silêncio, a vida fica opaca. O silêncio não é uma técnica, é um retorno. É o lugar ao qual você pertence, mas que esqueceu de acessar. Muitas vezes, você busca respostas fora, em livros, em pessoas, em vídeos, em conselhos. E tudo isso tem seu valor.
Mas nenhuma resposta externa pode substituir a resposta que surge quando você cala profundamente e se conecta com sua própria essência. A resposta está sempre dentro, sempre esteve, mas você só consegue ouvi-la quando o barulho diminui. O silêncio não é um estado distante ou místico, ele está sempre disponível. Ele vive entre seus pensamentos, entre suas respirações, entre uma emoção e outra. Ele vive nos intervalos, e é nesses intervalos que o tal se revela. Quando você entra em silêncio, você percebe algo que muda completamente sua relação com a vida. A vida não é contra você, ela é a favor do seu crescimento, mesmo quando dói, mesmo quando confunde, mesmo quando parece pesada demais. Nada é por acaso, nada é desnecessário, nada é desperdício. O silêncio te mostra isso, porque o silêncio te mostra a lógica que existe por trás das coisas, a lógica natural, a lógica invisível, a lógica que a mente barulhenta nunca consegue compreender. E então, num momento simples, muitas vezes inesperado, você percebe: o caminho sempre esteve aqui. Eu é que estava ocupado demais para ver. O silêncio revela 3 coisas fundamentais. 1. O que você precisa deixar ir. Coisas, pessoas, hábitos, padrões, pensamentos que não te servem mais. E você sabe disso, mesmo que tenha medo de soltar. 2. O que você precisa aceitar. Situações que você tenta mudar há anos, mas que só vão se transformar quando você parar de resistir a elas. 3. O que você precisa abraçar. O novo que tenta entrar, mas que você evita por medo do desconhecido. Esses 3 movimentos, deixar ir, aceitar e abraçar, são a base do fluxo. E nada disso acontece sem silêncio. A sabedoria não nasce do esforço, nasce da percepção. E percepção só nasce no espaço. Quando você cria espaço dentro de si, você cria vida. O silêncio é o portal. E a partir do momento em que você passa por esse portal, você percebe que não precisa mais correr atrás da vida. A vida começa a vir até você. E não porque você se tornou passivo, mas porque você se tornou magnético. A energia que antes era gasta em tensão, agora se torna presença. E a presença atrai tudo aquilo que é compatível com ela. Você se torna alinhado e tudo que é seu te encontra. Esse é o segredo, esse é o ponto central. Esse é o ensinamento escondido por trás das palavras mais simples do Tao Te Ching. Quando a mente se cala, o caminho se ilumina. Quando você silencia, o universo fala. Quando você confia, a vida se revela. Quando você para de forçar, tudo começa a acontecer. Parte 7. A dança entre a vida e você. Quando o universo guia e você segue. Existe uma forma de viver que poucas pessoas descobrem. Uma forma que não depende de força, nem de insistência, nem de luta interna. Uma vida onde você não precisa carregar o mundo nas costas, onde os dias deixam de ser uma guerra silenciosa, onde a alma finalmente encontra espaço para respirar. Essa forma de viver tem um nome simples: harmonia. Harmonia não é perfeição, não é ausência de desafios, não é viver sem problemas. Harmonia é viver em sintonia com o fluxo natural das coisas. É perceber que existe um movimento maior guiando tudo e que esse movimento trabalha a favor da sua evolução, não contra ela. O taoísmo nos ensina que a vida é uma dança que acontece o tempo inteiro mesmo quando não percebemos. E essa dança tem 2 parceiros, a vida e você. A vida conduz, você responde. A vida guia, você sente. A vida mostra, você percebe. Mas quando você tenta conduzir os 2 lados da dança, tudo se torna pesado. Você pisa no ritmo errado, você se esforça demais, você se atrapalha, você perde o compasso e então reclama que a música é difícil, quando na verdade o problema não é a música, mas a tensão interna que faz você tentar controlar cada passo. A vida nunca foi para ser controlada, foi para ser acompanhada.
O universo sempre dá o primeiro movimento, um sinal, um incômodo, uma oportunidade, uma intuição, um encontro, uma mudança, uma porta que se fecha, outra que se abre, uma sensação que te chama para um lado ou te empurra para longe de algo. Esses movimentos são convites, convites para entrar na dança, convites para permitir, convites para ajustar o passo, convites para seguir o fluxo maior. Mas muitas vezes ignoramos esses convites. Tentamos impor nosso próprio ritmo, nossos planos perfeitos, nossas expectativas rígidas. E a dança deixa de ser dança, vira luta. A vida começa a nos puxar para um lado, mas insistimos em ir para o outro. A vida tenta nos afastar de uma pessoa, mas insistimos em ficar. A vida tenta nos aproximar de um novo caminho, mas insistimos em permanecer no velho. A vida tenta nos mostrar que uma etapa terminou, mas insistimos em revivê-la. E quanto mais insistimos, mais sofremos. Porque quanto mais você luta contra o fluxo, mais você se desgasta. A harmonia surge quando você finalmente entende que existe uma sabedoria maior guiando cada acontecimento, cada encontro, cada perda, cada silêncio, cada porta fechada, cada virada inesperada. E essa sabedoria nunca erra. Ela vê o que você não vê. Ela entende o que você ainda não entende. Ela enxerga o que está por trás da superfície. Viver em harmonia é parar de perguntar por que isso está acontecendo comigo e começar a perguntar o que isso está tentando me mostrar. É uma mudança simples, mas muda tudo. A vida deixa de ser inimiga e se torna mestre. Os desafios deixam de ser castigos e se tornam orientações. O futuro deixa de ser ameaça e se torna caminho. Mas para isso, você precisa parar de forçar e precisa aprender a ouvir. Ouvir a vida é uma habilidade, e como toda habilidade, ela precisa ser treinada. Ela exige calma, ela exige sensibilidade, ela exige presença, ela exige que você esteja aberto em vez de tenso, fluindo em vez de resistindo. Quando você está tenso, qualquer movimento da vida parece um ataque, qualquer mudança parece um problema, qualquer silêncio parece abandono, qualquer atraso parece castigo. Mas quando você está em harmonia, você percebe que nada disso é verdade. A vida não te ataca, ela ajusta, ela não te abandona, ela redireciona, ela não te castiga, ela prepara. E esse entendimento muda profundamente sua relação com tudo ao seu redor. Começa com algo simples. Você começa a sentir quando algo é seu e quando não é. É como se o corpo inteiro soubesse. O que é seu traz paz. O que não é seu traz tensão. O que é seu expande. O que não é seu contrai. O que é seu flui. O que não é seu trava. Não importa o que a mente diga, o corpo sabe, a alma sabe, e quando você respeita essa sensação interna, você entra automaticamente na dança. Esse é o ponto mais profundo da vida taoísta. Você não decide o fluxo, você sente o fluxo, e quando sente, você simplesmente segue, sem empurrar, sem forçar, sem tentar controlar tudo, sem querer garantir cada resultado. Essa forma de viver é radicalmente diferente da forma como fomos ensinados. Nos ensinaram a conquistar pela força, a vencer pelo esforço, a garantir pelo controle, a sobreviver pela luta. Mas o Tao responde de outra forma. Você vence quando está alinhado. E o alinhamento não surge da força, surge do sentir. É por isso que pessoas alinhadas parecem sortudas. As coisas dão certo para elas sem esforço. Oportunidades surgem no momento perfeito. Portas se abrem com naturalidade. Encontros acontecem no instante exato. Elas fluem, mas não é sorte, é sintonia, é a dança. Elas não estão tentando controlar o ritmo, estão apenas ouvindo a música. O universo está sempre tocando essa música, mas a maioria das pessoas não escuta porque o barulho interno é alto demais. Medos, ansiedades, expectativas, comparações, egos feridos.
frustrações antigas, apego a caminhos já mortos. Tudo isso cria ruído, e o ruído impede você de sentir o movimento natural da vida. Mas quando você começa a ouvir, verdadeiramente ouvir, a dança muda. Você percebe que não precisa correr, não precisa provar, não precisa segurar, não precisa forçar. A vida começa a se tornar leve, e a leveza começa a se tornar natural. Mas existe algo ainda mais profundo nesse processo. Você percebe que não existe solidão no caminho do fluxo, porque quando você entra na dança, você sente que tudo conversa com você. O vento, as pessoas, as situações, o tempo, as sincronicidades, os encontros, as despedidas, tudo faz parte da mesma inteligência. Tudo está conectado, tudo está alinhado. E quando você percebe isso, uma paz silenciosa surge. Uma paz que não depende de nada externo. Uma paz que não oscila com o que acontece. Uma paz que vem do simples entendimento de que você está sendo guiado. Uma paz que diz, eu não preciso controlar. A vida sabe o caminho. Essa é a verdadeira dança. Essa é a verdadeira harmonia. Esse é o verdadeiro Tao. E é aqui que você entende algo essencial. Forçar não te aproxima do caminho, te afasta. Fluir não te afasta do caminho, te coloca nele. Quando você entra em sintonia com o universo, tudo se torna mais simples, tudo se torna mais claro, tudo se torna mais leve, tudo se torna mais verdadeiro. Você percebe que viver não é carregar o mundo nas costas, é caminhar com ele. E que, na dança da vida, você nunca dança sozinho. Parte 8. Quando o caminho se abre, o poder de confiar no ritmo que não é o seu. Existe um momento na vida em que você finalmente compreende que não é você quem abre os caminhos, é o próprio caminho que decide quando deve se abrir. Essa compreensão muda tudo. Ela transforma sua relação com o tempo, com a expectativa, com a ansiedade e com as pressões que você mesmo coloca sobre os seus ombros. O taoísmo ensina que cada coisa tem seu ritmo. Nenhuma flor desabrocha antes da hora. Nenhuma árvore cresce mais rápido do que sua própria natureza permite. Nenhuma estação chega cedo demais ou tarde demais. Tudo acontece dentro de um fluxo perfeito, invisível, silencioso e extremamente inteligente. Nós, seres humanos, sofremos porque queremos controlar esse ritmo. Queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. Queremos que os resultados cheguem quando desejamos. Queremos respostas imediatas, caminhos abertos, portas prontas, certezas entregues. E quando isso não acontece, quando a vida decide seguir o tempo dela, sentimos frustração, raiva, medo, ansiedade, sensação de falha. Mas aqui está a verdade profunda. Não é a vida que está atrasada, é você que está apressado. A pressa é inimiga do fluxo. A ansiedade é inimiga da percepção. A expectativa é inimiga da leveza. Quando você se apressa, você não vê o caminho. Quando você relaxa, o caminho se mostra. O que torna tudo mais interessante é que o universo não trabalha com o tempo da mente. Ele trabalha com o tempo da alma. E a alma tem um ritmo muito mais amplo, muito mais profundo, muito mais conectado ao que realmente importa. Para o ego, tudo é urgente. Para o Tao, tudo é preciso. É por isso que o Tao Te Ching diz: o sábio é paciente como a natureza. Ele espera o tempo certo, e por isso nada lhe falta. A paciência do sábio não é passividade, é confiança. Confiança no ritmo. Confiança no tempo. Confiança na inteligência invisível que move as coisas. Confiança de que o que é seu não vai se perder, porque nunca se perde aquilo que está alinhado com sua essência. Mas para confiar, é preciso aprender a parar de acelerar a vida, a parar de exigir resultados instantâneos, a parar de querer controlar cada etapa da jornada. E esse é um aprendizado difícil, porque exige humildade. A humildade de reconhecer que existe algo maior guiando tudo.
e que esse algo não segue nossas vontades pessoais, mas sim nosso crescimento espiritual. E é aí que as coisas começam a fazer sentido. Você percebe que algumas portas só se abriram quando você estava pronto, não quando você queria. Que algumas pessoas só entraram na sua vida quando você tinha maturidade para recebê-las. Que algumas oportunidades só surgiram depois que você abandonou seus velhos medos. Que alguns caminhos só apareceram quando você aprendeu a caminhar leve. A vida não nega nada a você, ela apenas espera que você esteja na vibração certa. Andar na frente do tempo gera ansiedade, andar atrás do tempo gera sofrimento, andar no tempo certo, no tempo do tal, gera paz. Mas como encontrar esse tempo? Como saber se você está acelerando ou retardando sua própria vida? A resposta é simples: pelo sentimento. A vida sempre fala com você através do que você sente. Quando você está forçando, tudo pesa. Quando você está fluindo, tudo expande. Quando você está no ritmo errado, tudo incomoda. Quando você está no ritmo certo, tudo parece encaixar, mesmo as dificuldades. Essa é uma das maiores sabedorias que o Tao oferece. O fluxo não elimina desafios, ele elimina resistências. Quando você está alinhado ao ritmo da vida, até o que dói tem propósito, até o que frustra ensina, até o que termina abre espaço, até o que atrasa protege. O atraso é proteção. A pausa é preparação. O silêncio é resposta. A mudança é direção. A perda é liberação. O inesperado é realinhamento. Nada é contra você. Tudo tem um motivo. Tudo tem um sentido. Tudo tem um tempo, e é justamente por isso que parar de forçar é tão poderoso. Porque quando você para de forçar, você começa a enxergar o que a vida já estava tentando te mostrar há muito tempo. Mas você estava ocupado demais tentando controlar cada detalhe. O caminho não se revela para quem empurra. O caminho se revela para quem observa. Observar não é passividade. É presença, é estar atento, é estar desperto, é prestar atenção nos sinais sutis que o universo envia antes de qualquer grande mudança. E ele envia sinais o tempo todo. Quando um caminho deve se fechar, você sente o peso, a energia trava, o cansaço aumenta, a intuição incomoda. Os mesmos problemas se repetem, as conversas se desgastam, o progresso desaparece, a alegria some. Quando um caminho deve se abrir, você também sente. A intuição acende, as coisas começam a encaixar, as oportunidades surgem com naturalidade, a energia se renova, as pessoas certas aparecem. A vida parece te puxar para frente, não te empurrar para trás. Mas para sentir isso, você precisa estar no ritmo certo. E o ritmo certo nasce da confiança. Confiar não significa cruzar os braços e esperar tudo cair do céu. Confiar significa agir no tempo adequado, nem antes, nem depois. Confiar significa sentir a vida em vez de lutar contra ela. Confiar significa perceber o movimento natural das coisas. Confiar significa entender que seus desejos têm valor, mas seu destino tem sabedoria. E aqui chegamos ao ponto mais profundo desta parte. O caminho certo não precisa ser forçado. O caminho certo se abre. E quando se abre, ele não exige esforço extremo. Ele exige presença, ele exige alinhamento, ele exige coragem para seguir o fluxo. Ele exige maturidade para aceitar que você não controla o tempo. Ele exige sabedoria para perceber que nem tudo está ao seu alcance e que isso é bom. A vida não é um mecanismo rígido, é uma inteligência viva. Ela não obedece ao calendário humano, ela obedece ao ritmo do coração, e o coração tem seu próprio tempo. Quando você começa a confiar nesse tempo, algo extraordinário acontece. A ansiedade começa a desaparecer. Não porque você resolveu tudo, mas porque você percebe que não precisa resolver tudo agora. A pressão interna diminui.
A necessidade de controlar se dissolve. A compulsão por respostas imediatas perde força. A comparação com os outros perde sentido. A sensação de falta diminui. A mente se aquieta e a vida começa a se mover sozinha. O universo adora colaborar com quem está em paz. A vida favorece quem anda no ritmo dela. Mas para isso, você precisa entender a verdade que todas as tradições espirituais, incluindo o taoísmo, repetem há milênios. Você nunca esteve sozinho no caminho. Você apenas andou rápido demais para perceber. Quando você desacelera para o ritmo do Tao, você percebe que sempre houve uma mão invisível guiando seus passos. Uma mão que tirou pessoas que teriam te destruído, que fechou portas que teriam te atrasado, que adiou coisas que teriam te desviado, que colocou você exatamente onde precisava estar para aprender exatamente o que precisava aprender. Não existe erro no fluxo, não existe atraso no fluxo, não existe desperdício no fluxo. O fluxo sempre sabe o que faz. E quando você entende isso, algo dentro de você relaxa de uma forma que nenhuma técnica, nenhum livro, nenhuma filosofia consegue oferecer. É um relaxamento profundo, silencioso, quase sagrado. É a alma dizendo, eu posso confiar. E quando você confia, o caminho se abre. Parte 9. O universo recompensa o espaço. Quando você solta, a vida começa a te entregar. Há um princípio silencioso que poucas pessoas entendem, mas que transforma completamente a forma como a vida funciona. O universo não preenche mãos ocupadas. Enquanto você estiver segurando algo com força, uma ideia fixa, uma pessoa que já foi, um sonho que não pertence mais, um medo antigo, uma expectativa rígida, não haverá espaço para que o novo entre. O problema é que estamos tão acostumados a acumular, segurar, manter, forçar, insistir, que esquecemos dessa parte essencial do fluxo. Soltar não é só libertar, é abrir espaço. E tudo no universo adora espaço. A natureza precisa de espaço para crescer. A água precisa de espaço para fluir. A respiração precisa de espaço para entrar e sair. A mente precisa de espaço para clarear. O coração precisa de espaço para sentir. A vida precisa de espaço para agir. Mas a maioria das pessoas vive apertada por dentro, apertada de medo, apertada de ansiedade, apertada de controle, apertada de expectativas, apertada de histórias antigas, apertada de apegos, apertada de dores. E quando você está apertado, a vida não consegue se mover em você. O taoísmo ensina que o universo responde ao vazio. E não um vazio de ausência, mas um vazio de disponibilidade, um vazio consciente, um vazio que cria espaço para o fluxo se manifestar, um vazio que convida o novo. Por isso, os mestres taoístas costumam dizer, o vazio é o que faz a tigela útil. Não é a argila, não é a forma externa, é o espaço interno, o espaço que recebe, o espaço que transforma, o espaço que possibilita. Assim também é a nossa vida. Quando você está cheio demais de preocupações, nada entra. Quando está cheio demais de expectativas, nada flui. Quando está cheio demais de bagagens, nada se move. Quando está cheio demais de passado, nada renasce. Quando está cheio demais de medo, nada cresce. É o espaço interno que cria possibilidades. É o espaço que atrai o que pertence. É o espaço que permite que o fluxo natural do universo te alcance. E esse espaço só surge quando você solta. Soltar não é um ato simples. Exige coragem emocional, exige fé no invisível, exige maturidade espiritual, exige confiança no ritmo da vida. Mas quando você solta, algo impressionante acontece. A vida começa a te preencher. Não com qualquer coisa, com o que é seu, com o que vibra na sua frequência, com o que combina com o seu crescimento, com o que está alinhado ao seu coração. O universo não trabalha com força, trabalha com encaixe, trabalha com sintonia, trabalha com espaço.
E quando você solta, você muda sua vibração interna. A tensão se dissolve, a ansiedade se acalma, a mente desacelera, o corpo relaxa, a energia se reorganiza. E essa reorganização energética funciona como um ímã. Você se torna receptivo, magnético, aberto, disponível. E o universo ama a disponibilidade. Pense na chuva. Ela só entra onde há espaço. Pense na luz. Ela só preenche onde há abertura. Pense no ar. Ele só circula onde não há bloqueio. Tudo que é fluido no universo exige espaço. O mesmo acontece com oportunidades, relacionamentos, ideias, caminhos, soluções e mudanças. Nada disso flui na vida de alguém que está internamente lotado. E a maioria das pessoas vive lotada por dentro sem perceber. Lotada de resistência. Lotada de expectativas irreais. Lotada de idealizações. Lotada de planos rígidos, lotada de pressa, lotada de comparações, lotada de culpa, lotada de tensão. E o mais curioso é que muitas vezes o que nos prende não é o peso, mas o medo de soltar o peso. É como carregar uma mala enorme por uma estrada longa, acreditando que algo terrível vai acontecer se você deixar essa mala no chão. Mas quando você finalmente solta, percebe que consegue caminhar muito mais longe, muito mais rápido, com muito mais leveza. O peso não estava na mala, estava na sua crença. O taoísmo nos mostra que o fluxo da vida só começa a trabalhar a nosso favor quando deixamos espaço para que ele entre. É por isso que, muitas vezes, antes de algo muito bom acontecer, algo se desfaz. Um relacionamento termina, uma porta se fecha, uma fase acaba. Uma pessoa se afasta, um plano falha. A mente vê isso como perda. O Tao vê isso como limpeza. E toda limpeza abre espaço, espaço para o novo, espaço para a evolução, espaço para a clareza, espaço para as oportunidades certas, espaço para aquilo que está vibrando na mesma frequência que você. O universo nunca tira algo de você sem estar pronto para te entregar algo maior, mas ele só entrega quando há espaço. É por isso que tantas portas só se abrem depois que você solta. É por isso que tantas coisas só começam a fluir depois que você desiste do controle. É por isso que tantas oportunidades chegam quando você finalmente relaxa. É por isso que tantas respostas aparecem quando você para de procurar desesperadamente. A vida é sábia. Ela espera você soltar. Soltar o medo, soltar a pressa, soltar a obsessão, soltar o desespero, soltar o passado, soltar o controle, soltar a necessidade de saber tudo, soltar a necessidade de garantir tudo, soltar a necessidade de provar algo. Quando você solta, você abre espaço. E quando você abre espaço, você convida o fluxo. E quando o fluxo chega, ele reorganiza tudo. Ele limpa o que precisa ser limpo. Ele afasta o que te atrasa. Ele aproxima o que te eleva. Ele te guia para caminhos que você jamais teria escolhido sozinho. Ele te conduz para encontros que mudam sua vida. Ele te protege de situações que te fariam mal. Ele te prepara para aquilo que é seu. Muitas pessoas confundem soltar com perder. Acham que ao soltar vão ficar sem nada. Acham que abrir mão é sinal de fraqueza. Acham que deixar ir é desistir. Mas o taoísmo explica que soltar não é perder, é permitir. Soltar não é desistir, é confiar. Soltar não é fraqueza, é maturidade. Soltar não é empobrecer, é criar espaço para enriquecer. Soltar não é se afastar da vida, é permitir que a vida se aproxime de você. E aqui está um dos ensinamentos mais profundos desta jornada. Às vezes, o que você está segurando é justamente o que está te impedindo de receber o que é seu. Quando você solta, o universo faz o resto, e faz de um jeito tão suave, tão natural, tão sincronizado, que você percebe que nunca foi sobre força, sempre foi sobre espaço. A vida não gosta de aperto, ela gosta de respiro, ela gosta de movimento, ela gosta de abertura, ela gosta de leveza,
E quando você oferece isso a ela responde com abundância. Abundância não no sentido material, mas no sentido de fluxo, de encontros certos, de oportunidades naturais, de paz interna, de clareza profunda, de caminhos que se abrem no momento exato, porque é assim que o universo funciona. Ele entrega quando você está pronto, e você só fica pronto quando solta. E ao longo dessa jornada, você começa a perceber algo sutil, porém transformador. Soltar é um retorno. Retorno à sua natureza. Retorno ao seu coração. Retorno ao seu centro. Retorno ao seu fluxo natural. Retorno à confiança que você tinha quando era criança, antes de aprender a se controlar, se pressionar e se punir. Soltar é voltar a viver com leveza, é voltar a dançar com a vida e não contra ela, é voltar a caminhar com a alma leve, é voltar a respirar sem medo, é voltar a existir sem resistência. E quando você chega nesse estado, o universo não apenas te entrega, ele te leva. Parte 10. A vida que acontece quando você para de lutar. O retorno ao fluxo original. Existe um ponto da jornada em que você finalmente entende uma verdade simples, mas revolucionária. A vida nunca foi contra você. Você é que estava contra a vida. Não por maldade, não por fraqueza, não por ignorância, mas por medo. O medo faz você apertar, forçar, controlar, antecipar, insistir, segurar e se proteger de tudo o que é incerto. Mas tudo que é vivo é incerto. Tudo que é verdadeiro é imprevisível. Tudo que é real é movimento, e ainda assim insistimos em congelar a existência. Tentamos transformar a vida em algo fixo, estático, garantido. Tentamos determinar o que não pode ser determinado. Tentamos segurar o que é feito para ir. Tentamos acelerar o que é feito para amadurecer. Tentamos controlar o que nunca esteve nas nossas mãos. A vida não responde ao controle, responde ao fluxo. E o fluxo nasce quando você finalmente decide parar de lutar. Mas não se trata de uma luta consciente. A maior parte das pessoas está lutando com a vida sem perceber, lutando para ser algo, lutando para provar algo, lutando para segurar alguém, lutando para garantir um futuro, lutando para apagar o passado, lutando para esconder suas inseguranças, lutando para manter uma imagem, lutando para sustentar uma história interna. E o pior é que esse estado de luta se torna tão habitual que parece normal, parece vida, parece responsabilidade, parece maturidade, mas não é. A luta constante é apenas um reflexo de uma alma que desaprendeu a confiar. O taoísmo nos lembra da sabedoria que esquecemos. A natureza não luta, e ainda assim, tudo acontece. A árvore não força seu crescimento, mas cresce. A água não força seu caminho, mas avança. O vento não força a direção, mas movimenta o mundo. O sol não força seu brilho, mas ilumina tudo. Nada na natureza luta, e nada na natureza fica parado. O fluxo é a inteligência que move a vida. Quando você entra no fluxo, você deixa de ser um obstáculo e se torna parte do movimento. Mas o que realmente significa parar de lutar? Significa deixar ir a necessidade de controlar sempre, deixar ir o hábito de resistir ao que está acontecendo, deixar ir a tendência de se apegar ao que já foi, deixar ir a pressa de querer resolver tudo, deixar ir a obsessão por entender cada detalhe, deixar ir a culpa pelo que não deu certo, deixar ir a comparação com o caminho dos outros, deixar ir o medo de não saber o próximo passo. Parar de lutar é voltar a respirar. É incrível como, ao longo da vida, começamos a respirar de forma curta, rápida e superficial, porque estamos constantemente em estado de defesa. Sempre tensos, sempre alertas, sempre desconfiados, sempre prontos para reagir. E quando você vive assim, o corpo não relaxa, a mente não se aquieta, a alma não se revela, o caminho não aparece. O fluxo nasce quando você aprende a relaxar no momento presente.
E relaxar não é deitar no sofá e esperar milagres. Relaxar é um estado interno, é a ausência de conflito interno, é a ausência de guerra emocional, é a ausência de tensão entre quem você é e o que está acontecendo agora. Relaxar é acolher o momento, é permitir a vida, é deixar que as coisas sigam seu curso, é confiar na direção, mesmo quando você não vê o final do caminho. O taoísmo ensina que o caminho não precisa ser visto, precisa ser sentido, e você só sente quando para de lutar. Quando a mente luta, ela cria resistência. Quando o coração luta, ele cria dor. Quando o corpo luta, ele cria cansaço. Quando a alma luta, ela cria vazio. Mas quando tudo isso relaxa, o fluxo surge, a leveza aparece, a intuição aflora. A clareza se revela, a vida começa a se alinhar. O mais impressionante é que quando você para de lutar, você percebe que muitas das batalhas que travava eram inventadas pela própria mente. Você estava lutando contra possibilidades que nunca se tornaram reais, contra medos que eram apenas projeções, contra expectativas criadas por comparações inúteis, contra histórias antigas que não pertencem mais ao seu momento atual. A luta era interna, nunca foi externa. E o fluxo começa exatamente aqui, no momento em que você admite que não precisa mais dessa guerra. No momento em que você diz a si mesmo, eu não preciso mais me machucar para viver. Essa frase, quando dita com sinceridade, tem o poder de transformar sua vida, porque ela marca o fim de um ciclo de resistência e o início de um ciclo de entrega. Entrega não é abandono, entrega não é fraqueza, entrega não é inércia, entrega é cooperação com o universo, entrega é inteligência emocional, entrega é maturidade espiritual, entrega é perceber que existe uma força maior guiando tudo e que lutar contra essa força é perder energia. Quando você se entrega ao fluxo, você percebe algo extraordinário. A vida começa a trabalhar a seu favor. As coisas deixam de exigir esforço extremo. As situações deixam de ser tão pesadas. As decisões se tornam mais claras. As relações se tornam mais leves. As oportunidades surgem sem a necessidade de desespero. Os caminhos começam a se revelar no momento certo. As respostas chegam no tempo ideal. A paz começa a ocupar os espaços que antes eram preenchidos por medo. E isso não é coincidência, é consequência. A consequência natural de alguém que parou de lutar e começou a fluir. Parar de lutar também significa parar de brigar consigo mesmo. Significa parar de se culpar pelo que não conseguiu. Parar de se punir pelo que não sabia na época, parar de se pressionar para ser perfeito, parar de se comparar com vidas que você não conhece profundamente, parar de cobrar de si um ritmo que não é humano. É impressionante como o ser humano se machuca tentando fazer tudo dar certo, e ao fazer isso, impede que o certo aconteça. O certo acontece quando você se permite ser quem realmente é, não quem você acha que deveria ser. O fluxo nasce da autenticidade. O fluxo nasce da verdade interna. O fluxo nasce do momento presente. O fluxo nasce do silêncio da resistência. O fluxo nasce quando você coloca os ombros para baixo, respira fundo e diz, eu confio. Confiança não é expectativa. Confiança não é garantia. Confiança não é passividade. Confiança é presença. Confiança é abertura. Confiança é percepção. Confiança é sintonia. E a sintonia é o ponto onde o universo e você finalmente se encontram. É o ponto onde tudo começa a fazer sentido. É o ponto onde você para de empurrar e começa a caminhar junto. É o ponto onde você percebe que não está sozinho. Nunca esteve. O fluxo é uma parceria. A vida não anda sem você, mas ela também não anda se você tentar carregá-la nas costas. É uma dança. Uma dança onde às vezes você conduz suavemente e às vezes a vida conduz. Uma dança onde o ritmo muda, mas nunca falha. Uma dança onde você aprende a se mover com o que está acontecendo, e não contra. E quando você entra nessa dança,
O esforço diminui, a clareza aumenta, a paz se aprofunda, a energia se renova e a vida se revela. Essa é a vida que acontece quando você para de lutar. Não uma vida perfeita, mas uma vida verdadeira. Não uma vida sem desafios, mas uma vida sem resistência. Não uma vida controlada, mas uma vida em harmonia. Não uma vida de tensão, mas uma vida de presença. E quando você finalmente experimenta essa forma de viver, mesmo que por um instante, você percebe que tudo que o taoísmo sempre quis te ensinar é algo simples, direto e profundo. A vida é leve. Quem pesa somos nós. Conclusão. Quando você entende, a vida descomplica. Depois de toda essa jornada, uma verdade silenciosa se revela. A vida nunca foi difícil. Nós é que aprendemos a vivê-la com dificuldade. Forçamos demais, pensamos demais, controlamos demais, apressamos demais, seguramos demais, tememos demais. E no meio dessa tensão toda, esquecemos o essencial. A vida tem seu próprio ritmo e esse ritmo sempre sabe o caminho. O taoísmo nos lembra que existe uma força invisível guiando tudo. Uma força que não precisa ser empurrada, apenas acompanhada. Uma força que não exige esforço extremo, apenas sensibilidade. Uma força que não responde ao medo, mas ao espaço. Uma força que não se revela no barulho, mas no silêncio. Quando você para de lutar contra a vida, algo extraordinário acontece. A vida começa a lutar por você. Ela abre caminhos, aproxima pessoas certas, resolve situações que antes pareciam impossíveis, limpa o que te atrasa, fortalece o que te eleva e coloca você exatamente no ponto onde precisa estar para crescer. Forçar te esgota, fluir te fortalece, controlar te limita, confiar te liberta, resistir te machuca, soltar te cura. E é nesse ponto que você descobre a essência de tudo que caminhamos juntos ao longo das partes anteriores. Quanto menos você força, mais a vida acontece. Quanto mais você solta, mais tudo se encaixa. Quanto mais você confia, mais o caminho se abre. O fluxo não é uma técnica, é um retorno. Retorno ao que você já sabia quando era criança. Retorno ao que seu coração sempre soube. Retorno à leveza que você perdeu ao tentar controlar o mundo. Retorno à presença que você perdeu ao correr atrás de tudo. Retorno à paz que você perdeu ao segurar o que já não era seu. O caminho do Tao não exige força. Exige percepção. Exige escuta. Exige entrega. Exige coragem para soltar o que pesa e abrir espaço para o que é verdadeiro. E quando você faz isso, você descobre a maior beleza da vida. Ela nunca deixou de fluir. Você apenas precisava aprender a fluir com ela. Respire fundo, solte o peso, confie no ritmo, permita o movimento. Relaxe o coração e deixe a vida acontecer, não como você quer, mas como precisa ser. Porque o que é seu não exige guerra. O que é seu chega no tempo certo, o que é seu flui, o que é seu permanece, o que é seu encontra você. No fim, tudo o que você buscava já estava buscando você. Só faltava espaço, só faltava silêncio, só faltava confiança, só faltava entregar. Agora você sabe, a verdadeira sabedoria é viver leve, e a leveza começa quando você solta.